Pacheco acaba de confirmar que a escolha de Lula para indicação do Cristiano Zanin ao Supremo. A gente sabe isso vai dar uma série de críticas, vai dizer que fere o princípio da impessoalidade, etc. e tal, mas, a meu ver, me parece que é um nome óbvio e que essa decisão está tomada. Você acha que isso, de alguma forma, pode mexer nessa equação de como o STF vai se comportar em casos, por exemplo, como esse que você acabou de analisar? Como é que você faz essa análise, cara? Olha, César, ministro do Supremo não tem muito o costume de pagar fatura, tá? Eu digo isso pelo histórico que nós temos aí. Os ministros do Supremo, imagina o seguinte, tá? Você se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. Você tem a sua vida tá garantida, acabou a sua vida. Pensa na sua independência financeira, tudo, acabou, você não precisa fazer mais nada, acabou. Você pode ficar ali o dia inteiro sentado, entendeu? Pede para um monte de assessor proferir voto, para fazer voto para você, assim, enfim. Você tem os humores da política do momento em que você é indicado, né? Vai ter, claro, uma tradição do ministro, talvez como a gente vê agora, com o Cássio, com o Cai, com o André Mendonça, né? De votar na linha do bolsonarismo, da extrema-direita e tal. Mas os governos passam mais rápido do que os ministros. O Gilmar Mendes está aí desde a época do Fernando Henrique Cardoso, gente. Vocês acham que o Gilmar Mendes hoje está votando pensando no que o Fernando Henrique Cardoso pensa? Entendeu? As coisas. O ministro, ele é uma entidade que vai permanecer ali por 20 e poucos anos. O governo vai passar, né? Muito possivelmente a gente vai ver, vejam o que eu estou falando aqui, mas é natural da vida, né? Muito possivelmente veremos o Zanin como ministro do STF quando eventualmente o Lula sequer mais estará aqui conosco. Isso é uma possibilidade muito maior do que o contrário, né? A não ser que o Lula seja um cara muito longevo, viva até os 100 e picos anos, mas pense na possibilidade. Então, ministro Supremo não tem muita tradição de ficar pagando pedágio por muitos anos, né? Tem dois jeitos de olhar isso. Num primeiro momento, você vai olhar assim e falar, tem que ser uma indicação, como você falou, os juristas mais, né, tradicionais, isso é uma indicação técnica e tal, não sei o quê. Acho particularmente muito ruim você indicar seu advogado. Eu acho, Leandro. Se o Bolsonaro estivesse fazendo isso, a gente estaria quebrando o canal do YouTube agora ao meio, tá? Então, vamos ter consciência do que está acontecendo, tá bom? Pra gente não parecer um bando de hipócrita maluco que só vale uma coisa e não vale outra, tá? Então, beleza. E não basta lembrar do Dias Toffoli também para saber que esse negócio de ser advogado do mesmo círculo não é garantia de nada. Fachin. O Fachin era ligado aos movimentos sociais, sem terra, lá do Paraná. Virou Votou para prender o Lula. Votou para prender o Lula, gente. Botou na cadeia o Lula. Então, assim, não se enganem com isso, né? Fux também, né? Tinha toda essa ideia. Coisa não acontece desse jeito. Agora, pro contrapeso do que está rolando agora, é o que está na cabeça do PT. A gente precisa botar alguém ali que a gente tenha confiança 99%, porque 100 não vai ter nunca, né? 99% de confiança. O risco disso, César, sabe o que eu acho? Sabe quando acontece uma coisa, você está numa linha política ali, né? Aí acontece uma coisa na outra linha política sua. E você quer se mostrar independente e você vai lá defender uma coisa que você não está convicto. Você não precisa provar independência para ninguém. Essa coisa de provar independência, né? A gente é adulto. Você não precisa ir lá e assim, não, eu vou defender o Deltan Dallagnol nessa, porque eu fui um dos caras que fiz a Vaza Jato, então agora, para provar que eu sou independente, equilibrado, eu vou defender o Deltan. Não, o Deltan foi caçado e demorou. Eu não vou fazer de conta, usar o caso do Deltan para fazer de conta que eu sou independente. O ministro Supremo muitas vezes faz isso, entendeu? Vai lá e faz um voto meio contra-majoritário, surpreende quem indicou para provar a independência, né? Dá essa forçada na mão. Então, o fato, cara, é que não sabemos o que vai acontecer no futuro. Vários movimentos sociais estão reclamando da indicação do Zanin, não por ele só, né, mas porque gostariam de pensar em diversidade, numa mulher, numa pessoa negra, etc e tal. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu sou da turma das pessoas que acham que isso é importante e fundamental, mas para um ministro da Suprema Corte, no momento político que nós vivemos, isso não é só isso que tem que ser analisado. É complexo você colocar alguém ali, e o Lula vai peitar, vai falar, realmente eu não vou botar uma mulher. Falou que vai botar uma mulher na próxima vaga, né? O Lula tem uma vaga para indicar esse ano ainda. Então falou que vai colocar uma Rosa Weber, sim. A Rosa Weber sai. Então, você tá tentando contrabalancear as forças
do STF, né? Contando com isso que a gente está falando, que a gente não está no mundo da fantasia, a gente é adulto, a gente não sabe que o STF não é um ator não político. Você acabou de escrever sobre isso até, César. Eu já peguei o seu livro, mas ainda não consegui lê-lo, tá? Você acabou de escrever sobre isso. De que ano, se você tem de cabeça, de que ano que é a lei de terras no Brasil? Né? E de que ano que é a abolição da escravatura? 1850, lei de terras. E a abolição? 88. 88. E antes da abolição teve ventre livre e teve outras coisas. Então, em 1850, a abolição do Brasil já estava no horizonte. O que é que foi feito? Uma lei de terras. Quem compactua com isso desde então? O STF. O STF é um tribunal político. Ele é criado para ser um tribunal político. Ele muito boa análise, Demorim. Muito boa análise. Cara? Então, assim, ele não foi... Eu ia dizer assim, a gente poderia dizer o seguinte, se a gente quisesse também fazer um agrado até ao público, né? Falar, não, o STF se tornou um tribunal político durante a Lava Jato. Mas isso não é verdade. A Lava Jato, na nossa era moderna, digamos assim, ela forçou todas as barras da politização do STF. Foi ela que fez isso. Ela é responsável por isso. A quantidade de entrevistas que os ministros dão, o tipo de pauta não que que era político, né, Demora? Era criminoso. Acho que a Lava Jato é outro naipe. Mas a Lava Jato forçou o STF, empurrou o STF assim às claras da disputa política. Antes o STF era um tribunal que trabalhava muito bem com a hipocrisia. Não, nós não somos políticos, nós somos técnicos. Mas se você vai ver, pega o livro do César, você vai estudar sobre lei de terras, você vai ver quem consolidou aquilo, quem botou aquele negócio em prática, é o judiciário, é o Supremo. Nosso Supremo foi criado para isso. As nossas instituições foram criadas para isso. O emblema da Polícia Militar do Rio de Janeiro é 2 pés de café, 2 pés de cana e 2 revólveres. A polícia foi criada para proteger cafeeiro, foi criada para proteger dono de terra. Foi uma milícia criada para proteger dono de terra.